Tem imagens desse caso do Santa Rosa? Coloca pra gente, Rafa, já vamos direto com as informações desse caso, acidente de trânsito que terminou com a morte de um motorista por aplicativo. Dr. Christian Cabral, delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, conversa agora com o Rafael Medeiros. Vai lá, Rafa. Exatamente, Trindade. As imagens das câmeras de segurança mostram o acidente, o exato momento dessa batida. O acidente aconteceu dia 11, no início da semana. Para sermos mais precisos, na segunda-feira, por volta das 7h30 da noite. Mas as imagens só foram divulgadas agora. A princípio, o que se chegava de informação era que o condutor estava dirigindo um carro com uma carretinha atrás, tentou fazer uma conversão, acabou atingindo esse entregador, que perdeu o controle da moto, bateu ali em uma árvore no canteiro e não resistiu e morreu. Esse motorista do carro, a princípio, as pessoas disseram que ele fugiu sem prestar socorro. Mas melhor do que eu, o delegado Christian Cabral, que é o titular aqui da Deletran, vai explicar pra gente o que aconteceu. Doutor, há suspeita, as pessoas dizem que o condutor seria um policial militar. Essa informação chegou para a polícia confirma isso e ele já se apresentou. De fato, ele fugiu depois do acidente. O que já se sabe até agora? Bom dia, professor. Bom dia Trindade, a todos que nos assistem. O acidente aconteceu na última segunda-feira, por volta das 19h30 na Avenida Antártica. O motociclista Davi Luan, de 20 anos, seguia na avenida, no sentido a Avenida Miguel Sutil ao bairro Sucuri, quando, ao passar nas proximidades do cruzamento com uma rua perpendicular na altura do restaurante Talaveira, foi surpreendido por um veículo que cruzou a via à sua frente, desrespeitando a preferencial. Em razão dessa manobra negligente, o Davi colidiu de raspão a sua motocicleta contra o para-choque frontal desse veículo, que é um Hyundai Creta, e com isso se desequilibrou, vindo a chocar-se contra o meio-fio do canteiro central e, na sequência, a ter o seu corpo colidido contra uma árvore existente no local. Foi resgatado em estado grave e poucas horas depois, mais precisamente por volta das 23 horas, veio a óbito. As informações que nós temos, tanto das testemunhas que ajudaram nos primeiros socorros ao Davi, quanto da guarnição policial militar que esteve no local para fazer o atendimento, é de que o condutor causador do acidente não permaneceu no local. Mas, a despeito disso, nosso setor de investigação efetuou diligências assim que teve conhecimento do óbito da vítima e viemos a localizar, identificar o veículo e, na sequência, localizar o condutor. O condutor é o ROB, de 62 anos, é um policial militar aqui no estado. Ele foi identificado, intimado a comparecer na delegacia, compareceu e confessou o seu envolvimento no fato, no crime, e disse que ficou no local. Nós estamos agora averiguando se as informações repassadas por ele conferem com a realidade ou não, se de fato ele foragiu. Se foragiu, vai responder, além do homicídio culposo, pela prática da omissão de socorro e pela fuga de local de acidente. Doutor, ele se apresentou na delegacia que dia? Na verdade, ele não se apresentou. A gente usa a palavra se apresentou quando a pessoa que é acusada de um crime voluntariamente procura a autoridade policial para confessar o seu envolvimento nesse crime. O ROB, ele foi identificado, localizado e intimado a comparecer. Nesse cenário, ele veio à delegacia na data de ontem, foi interrogado e aí sim confessou, diante dos indícios de autoria e materialidade que já haviam sido coletados, seu envolvimento nos fatos. Doutor, esse idoso, mais de 60 anos, policial militar, ele chegou a dizer o motivo desse acidente? Ali demonstra que foi uma imprudência, ele teria feito aquela conversão de forma irregular ou não? Porque assim, ninguém viu ele ali no local prestando socorro, ele disse que ficou. O que ele alega, o que ele diz aqui para a polícia em relação a isso? Isso, ele disse que estacionou o veículo mais à frente, desembarcou e foi até o local auxiliar no socorro, mas não se identificou para ninguém como sendo o condutor do veículo que causou o acidente. É importante chamar a atenção, alguns dias antes nós tivemos um acidente muito parecido na Avenida Beira Rio, onde uma moto também efetuava o cruzamento de forma negligente na via e foi atingida por uma outra moto de maior potência que resultou no óbito desse condutor. As manobras de cruzamento de via devem ser sempre realizadas com a atenção e cuidados necessários, respeitando a sinalização existente no local.
Doutor, a gente percebe na rede social principalmente, tem muita revolta de familiares da vítima, de pessoas. Esse policial tem que estar preso, ele fugiu do local. As pessoas, no calor da emoção, querem justiça, querem prisão. E em relação a ele, a gente já se sabe que ele não está preso, mas a polícia apenas cumpre uma legislação, uma lei. Queria que o senhor explicasse para quem está em casa o motivo que ele está solto. Isso, é importante chamar a atenção de todos que nos assistem. Os crimes de trânsito, em regra geral, são crimes culposos, onde a pessoa que pratica a conduta ela não tem o desejo de praticar aquele crime. O crime acontece porque faltou ali a prudência necessária, ou o cuidado necessário, ou a perícia necessária. No caso específico do acidente que vitimou o Davi, faltou o cuidado necessário. Foi realizada uma manobra de conversão sem a atenção necessária à sinalização existente no local e ao fluxo de veículos. Esses crimes, os crimes culposos de trânsito, eles são punidos com penas de detenção. E na legislação vigente no país hoje não admitem as prisões cautelares, seja prisão temporária, seja prisão preventiva. Então, todas as pessoas acusadas de crimes culposos no trânsito, elas respondem por esse crime em liberdade. E, infelizmente ou felizmente, tem um outro consectário disso tudo. Ao final, quando essas pessoas são condenadas, também pelo ordenamento jurídico vigente, quase que raramente elas terão de fato que cumprir uma pena restritiva de liberdade. A pena que será imposta a essas pessoas será uma pena de restrição de direitos. Nós temos a foto do Davi, 20 anos, era entregador, fazia entregas de lanche. É claro, nossos mais sinceros sentimentos aos familiares. Doutor, só para a gente encerrar, é claro que a gente não poderia encerrar esse link. Hoje é sexta-feira, é dia que mais acontece acidente, ou ao menos inicia, né? Porque o final de semana está aí. Muita gente insiste ainda em beber e dirigir. Toda segunda-feira a gente traz notícias envolvendo imprudências, acidentes, muitas vezes fatais, acabam vitimando as pessoas. Que o senhor deixasse um recado para quem está em casa, já querendo sextar, tomar uma e pegar o volante. O senhor sempre brinca, né? Se beber e dirigir, né? Queria que o senhor deixasse esse recado final, trazesse essa orientação para quem está em casa, final de semana que seja consciente, para a gente não estar aqui segunda trazendo mais vítimas da imprudência. A gente brinca, mas o assunto é muito sério. Se beber e dirigir, a gente vai se ver por aí. As pessoas gostam de aproveitar o fim de semana para sair, para tomar umas. E nós também gostamos de sair para tomar umas carteiras daqueles que insistem em se comportar às margens da lei. Obrigado, doutor Christian Cabral, delegado titular aqui da Deletran. Faz um excelente trabalho à frente de todas essas investigações sobre delitos de trânsito. Recado dado pelo delegado, não preciso nem repetir, né? Se beber e dirigir, vocês não querem ver o doutor Christian por aí. Eu volto contigo, o assunto é sério, Trindade, infelizmente, mas a imprudência de trânsito sempre causa acidentes e, infelizmente, muitos com mortes. Tomara que segunda-feira a gente não volta aqui para noticiar mortes no trânsito aqui na região metropolitana.